O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou, na última segunda-feira, dia 9, todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com essa decisão, Lula se torna elegível e cria aí um embaraço na sucessão presidencial. Para debater esse tema sobre análise jurídica e política, o Análise dos Fatos tem a satisfação de receber novamente o doutor Tiago Machado. Ele é advogado criminalista, professor universitário e um grande conhecedor do mundo jurídico brasileiro. Doutor Tiago, muita alegria tê-lo aqui no Análise dos Fatos. Muito obrigado, Gilvander e equipe. Satisfação retornar aqui à Análise dos Fatos. Vamos tentar compreender essa rotatividade de decisões e de posturas que vão aí, com toda certeza, impactar na nossa vida. Muito agradecido. Vamos ao debate. Uma decisão monocrática, o ministro Edson Fachin anulou aí todas as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Tiago, por que somente agora houve essa decisão por parte da Suprema Corte, já que haviam pedidos aí por parte do ex-presidente muito bem antes? E por que somente agora e não durante o curso processual o Supremo Tribunal Federal não se manifestou para dizer que a Justiça Federal de Curitiba, a seção judiciária de Curitiba, não era a seção competente aí para julgar esses processos? Vamos lá. É uma discussão que já se arrasta por um bom tempo no judiciário, né? Essa universalidade da competência do foro da Justiça Federal de Curitiba, e muito já se debateu acerca desse tema, tanto no âmbito do STJ quanto do Supremo, e vinha assim um primeiro momento, até em razão do apoio político e do apoio também social que a Operação Lava Jato recebia, havia uma iniciativa de se manter tudo aquilo centralizado ali. E a justificativa para aquele ato é que tudo estaria relacionado a eventuais atos de corrupção praticados no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em participação com ali fatos vinculados à Petrobras. Isso muito se discutiu e vinha se mantendo aquela compreensão de que era o foro competente. Mas agora, num momento ímpar da nossa justiça, o ministro Edson Fachin, monocraticamente, como você bem ponderou, ou seja, né, ele sozinho, não é uma decisão colegiada, ele sozinho decide em sede de embargos declaratórios, ou seja, um recurso que se presta a sanar omissão, obscuridade ou contradição, ele decide o mérito afastando a competência, reconhecendo a incompetência do juízo lá da seção judiciária de Curitiba e anulando todas as condenações que foram proferidas contra o ex-presidente Lula. É algo que, segundo muito se falou, né, e dentro de especulações, teria sido uma maneira de tentar dar uma sobrevida à Lava Jato, que é uma operação já muito questionada em razão dos excessos que foram cometidos tanto pelos procuradores quanto pelo próprio magistrado que estava à frente, então magistrado, né, à frente desse processo. Então, pelo que se fala, pelo que se especula aí, seria uma tentativa de afastar ou de tirar o foco daquela polêmica que girava em torno da Lava Jato e até mesmo de manter um prestígio que ainda existia em favor do ex-ministro Sérgio Moro. Mas, ao que tudo indica, e foi ontem já iniciado um julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal para tratar da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, ao que tudo indica, o Supremo não vai se dar por satisfeito com essa decisão monocrática proferida pelo ministro Edson Fachin e ainda fará a análise. Essa análise começou ontem com o ministro Gilmar Mendes votando pela suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, quando ainda juiz, né? E também acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. E agora o ministro Nunes Marques ainda vai ter a oportunidade de também manifestar-se quanto a esse tema. A suspeição do juiz Sérgio Moro, ela sendo aprovada ali pelo Supremo Tribunal Federal, o que já foi julgado vai estar em risco? Como é que vai ficar isso aí? Isso é importante pontuar, Gilvander. Muitas pessoas têm feito especulações e até compartilhado informações um pouco distantes da realidade, dizendo que tudo que foi produzido no ambiente judiciário pelo ex-juiz Sérgio Moro seria anulado. Não é isso.
o que foi reconhecido, que está, pelo menos, né, com um empate ainda e com uma expectativa de que esse julgamento tenha um desdobramento para reconhecer essa suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, é apenas e exclusivamente com relação aos processos do ex-presidente Lula. Não haverá uma anulação de todos os processos em que Sérgio Moro atuou. Então falar-se, mas se for reconhecida a suspeição do Sérgio Moro, todo aquele valor de 4 bilhões e tantos que foi recuperado pela Lava Jato teria que ser devolvido. Não. A decisão do Supremo, o voto do ministro Gilmar Mendes proferido ontem, ele foi categórico e claro em dizer apenas a suspeição relacionada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, se nós falarmos em incompetência, que foi o que foi reconhecido pelo ministro Fachin, aí nós vamos ter uma possibilidade desse processo voltar para a Justiça Federal, para o órgão competente, e aí o juiz que receber esse processo vai poder avaliar se ele dá continuidade e se ele endossa o que já foi feito pelo ex-juiz Sérgio Moro ou se vai ter que começar tudo de novo. Ou seja, ainda não há uma decisão de como vai acontecer, né? Se é um juiz que vai julgar novamente, vai ser escolhido um novo juiz ali numa lista para analisar novamente os processos e julgá-los novamente. Exatamente. Pela sinalização que o ministro Edson Fachin deu, quando ele reconhece a incompetência do juízo. E aqui é importante nós pontuarmos, essa incompetência é uma incompetência jurisdicional, é dizendo, olha, não é aquele juiz que pode julgar o fato específico, quem deveria julgar era um outro. E aí ele faz já o apontamento de que seria o juiz daqui do Distrito Federal que seria competente para julgar aquilo. Pois bem, isso na decisão do ministro Edson Fachin, que é uma decisão monocrática e que não foi referendada ainda pelo plenário. Esse habeas corpus, em que houve decisão do ministro Edson Fachin, fora por ele mesmo, Edson Fachin, afetado ao plenário do Supremo. Então ele ainda vai precisar que essa decisão, que é precária, ou seja, não é definitiva, precisa ser confirmada, seja levada ao plenário e o plenário analise a questão, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas, paralelamente a isso, existe outro habeas corpus, que é um habeas corpus autônomo, independente, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Esse habeas corpus, cujo julgamento iniciou-se no dia 9 de março, terça-feira. Aliás, o julgamento iniciou-se lá atrás, né? Mas foi trazido o voto do ministro Gilmar Mendes agora no dia 9. Esse habeas corpus em específico, ele vai tratar da suspeição. E aí a suspeição, se reconhecida, ela fulmina todo o processo. Vai ter que começar desde lá do ato do recebimento da denúncia. Porque a suspeição, ela implica em quê? Em dizer que aquele magistrado que está julgando uma pessoa já tem uma predisposição a condenar. Né? E foi baseado nas circunstâncias fáticas e nos posicionamentos que foram adotados pelo ex-ministro Sérgio Moro, à época em que ainda era juiz, né? Juiz federal, que o ministro Gilmar Mendes, seguido do ministro Ricardo Lewandowski, entenderam ambos que não seria ali o caso de reconhecer uma imparcialidade, ele seria parcial, ele teria adotado posturas que são incompatíveis com o exercício da magistratura, sobretudo à frente de um processo de natureza criminal. Doutor, a nulidade aí desses processos, ela não significa que o ex-presidente foi inocentado, não é isso? Porque nós temos aí a devolução de recursos, o próprio ex-ministro Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda do governo Lula, que fez uma delação premiada, inclusive houve uma devolução por parte dele de mais de 100 milhões de reais. Então, está comprovado aí que houve crimes e crimes cometidos pelo ex-presidente. Então, é muito importante a gente entender e fazer com que os nossos telespectadores entendam. A nulidade desses julgamentos não significa aí que ele foi inocentado. Eu vou utilizar uma analogia que o ex-presidente Lula gostava muito de fazer, comparar tudo com o futebol. Né? Então a gente vai dizer assim, se reconhecida a suspeição, vai se dizer que aquele jogo não valeu, mas o jogo vai acontecer de novo. Então, a anulação do processo, reconhecida a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, vai redundar em quê? No início do processo novamente, com um magistrado que seja, aí sim, imparcial, ou seja, um magistrado que não tenha a sua convicção contaminada. E esse magistrado vai sim ouvir testemunhas, vai sim observar provas, analisar as teses acusatórias e defensivas, para aí ele deliberar, dentro da convicção dele motivada, de maneira fundamentada, dizer se houve ou não prática de crime. Então, ao contrário do que alguns vêm dizendo mesmo, Givander, não foi absolvição do Lula, não é isso.
O que aconteceu foi reconhecimento de que aquele juiz não poderia ter julgado o Lula. E se isso realmente for confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, e nós estamos falando de uma votação que ainda está acirrada, nós temos 2 votos contra a suspeição do ministro Edson Fachin e da ministra Carmen Lúcia, e 2 votos favoráveis, ministro Gilmar Mendes e ministro ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Nunes Marques, se reconhecer também a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, faz com que o processo se inicie todo ele novamente, mas o processo ainda vai acontecer um julgamento, então não é absolvição. É interessante a gente afirmar a importância aí do cumprimento aí das regras constitucionais, das regras institucionais, do direito penal aí na análise desses processos, né? O que a gente vê realmente, eu li algumas mensagens aí que foram interceptadas na Telegram, e a gente percebe sim que houve excessos, que houve falhas e que houve desvios ali nesse julgamento, desde os processos de investigação por parte do Ministério Público, da denúncia, até ali o julgamento por parte do juiz Sérgio Moro. Do seu ponto de vista, com a sua experiência, a sua visão, esse é o personalismo de agentes públicos que faz com que eles acabem saindo do caminho correto, buscando atalhos que não estão dentro da legalidade, aí porque seu nome entrou em evidência, porque está em destaque. Como é que a gente faz uma análise dos excessos que foram cometidos pela Lava Jato, que com certeza excessos também que são cometidos em outros julgamentos? Com toda certeza. Você, durante teu questionamento, você me fez lembrar o filme O Advogado do Diabo, né? Todo mundo viu esse filme, é bastante conhecido, e o filme termina dizendo que a vaidade humana é um grande pecado, né? Que a vaidade humana acaba concedendo ou viabilizando a realização de diversas injustiças. E, a meu sentir, o que nós temos é isso mesmo, né? É uma vaidade, uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos, mas o ministro Gilmar Mendes, no voto de ontem, foi muito feliz ao dizer que não se combate o crime cometendo crimes. Se eu estou investido de uma função de julgar alguém, eu tenho que estar equidistante daquele julgamento. Eu não posso estar num conchavo com alguma das partes, e aqui é importante que se diga, Gilvander, o Ministério Público na ação penal, ele é parte, ele é autor da ação penal. Então ele não pode estar em conchavo com o magistrado para que o magistrado favoreça ele. Nós tivemos no caso, isso foi apontado pelo voto tanto do ministro Gilmar quanto do ministro Lewandowski, houve momentos em que o próprio ex-juiz Sérgio Moro, ele fazia propostas de provas, ele fazia juntadas de documentos, ele determinava providências que não competiam a ele. O Ministério Público, a partir do momento em que ele é parte e tem o aparato estatal todo para que ele promova a ação penal, ele vai enfrentar do outro lado a defesa. E o juiz fica observando. O juiz fica aguardando a prova ser produzida para que ele, juiz, aí possa julgar. Agora, no momento em que o juiz acaba se confundindo com a pessoa do acusador, aí nós temos uma injustiça já, pelo menos, sinalizada. Cabe só que esperar para que já haja o julgamento. E nesses casos em que atuou o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, já se tinha, desde o início, desde lá, os primeiros momentos em que foi determinada condição coercitiva, depois foi vazado um áudio do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma Rousseff, diversas provas que foram produzidas ali de maneira, vamos dizer, não cartesianos, acabavam já dando uma sinalização de que existia uma predisposição daquele magistrado de condenar. E aí aqui nós estamos falando, obviamente, sem polarização política. Sim, porque a polarização ela destrói o debate. Exato. O nosso objetivo é esclarecer para as pessoas. Exato, e o debate é dos fatos, né? Então, falando faticamente, aqui, analisando os fatos de maneira bem minuciosa, o que nós conseguimos perceber? Que em todo esse cenário, em todo esse enredo que foi aí trazido por um debate jurídico, nós temos a vontade de se condenar alguém porque o magistrado se aliou ao membro do Ministério Público. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas foi bom porque condenou o Lula, porque tinha que ser assim, porque o governo X não prestava, ou assim é melhor, ou assim é pior. O que nós temos que pensar é o seguinte, a justiça é para todos. Se eu tenho uma ação judicial em que eu bati no seu carro e você vai precisar entrar na justiça para cobrar aquele reparo do carro, você não vai querer que o juiz seja meu amigo, né? Você não vai querer que eu mande mensagem para o juiz dizendo assim, juiz, pede então para o Gilvander determinada prova. Se eu fizer isso, eu vou estar sendo o quê?
vou estar sendo inescrupuloso, vou estar agindo de maneira ilícita e você não vai se sentir de alguma forma prejudicado? O que aconteceu no processo foi isso. O juiz adotou o partido daquela instituição chamada Ministério Público e acabou se perdendo no julgamento. Então, se nós pensarmos no plano social, nós também precisamos de uma justiça que seja imparcial para que o seu direito seja respeitado, o meu direito seja respeitado e bem assim de todos. Então dizer, mas é um desserviço ao Brasil a anulação do processo que condenou o presidente Lula. Não estamos falando de uma absolvição, já mencionamos isso. Estamos falando da anulação de um processo porque a regra do jogo não foi permitida. A regra do jogo não foi observada. E se existem regras, elas devem ser observadas. Ele vai ser novamente processado, ele vai ser novamente ouvido e vai poder prestar os esclarecimentos dele. O que se está a assegurar ao presidente Lula, e aí vão dizer, mas agora ele está elegível. Ok, mas o que se vai assegurar a ele dentro do processo criminal é o direito de ser julgado por um juiz que não tem uma predisposição de condená-lo. Um juiz que quer dar a ele a oportunidade de ser ouvido e explicar os fatos. Como vai ser a escolha desse novo juiz, desse juiz que vai julgar aí esses processos do ex-presidente Lula? Na justiça como um todo, Giovana, essas escolhas se dão através de sorteio. Então, o crime cometido numa determinada localidade, todos os juízes que exercem a judicatura ali naquela localidade poderão ser escolhidos. Aqui em Brasília nós já temos especificamente as varas que estão recebendo os processos que dizem respeito a essas investigações da Operação Lava Jato. Então já existe um indicativo de que seria um juiz federal daqui do Distrito Federal, mas isso ainda vai precisar, primeiro, haver a determinação por parte do Supremo para que efetivamente aconteça, porque por enquanto, é bom lembrar, a decisão do ministro Fachin ainda está pendente de chancela pelo Supremo Tribunal Federal. Ela por si só não surte efeitos. Aquela decisão, aquele, na verdade, debate que está travado quanto à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, também ainda não foi concluído. Uma vez concluída, aí o Supremo vai direcionar, olha, é competente o juízo de tal localidade. E aí, dentre os juízes federais que integram aquela localidade, um será sorteado para que tenha essa missão, e é uma missão relevantíssima, de representando o Estado, de representando a sociedade, avaliar os fatos, julgar a prova de maneira imparcial e aí sim proferir um veredito que vai poder ser de acordo com o que se produziu no bojo do processo e não com o que se produziu aí de falácias ou de informações que sejam já contaminadas por um interesse ou outro. A decisão, então, monocrática do ministro Fachin, ela vai para a avaliação do plenário do Supremo Tribunal Federal, Porque eu tenho lido vários juristas, uns dizem que para ir precisa aí da provocação, digamos, aí da Procuradoria-Geral da República. Outros dizem que não há necessidade. Então, para a gente esclarecer bem essa situação. Aí nós temos o seguinte, na própria decisão do ministro Fachin, eu estou com ela aqui, ele diz o seguinte, lá no tópico 2, na folha 4, ele diz: revoga o despacho de afetação do presente habeas corpus ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí ele decide monocraticamente. Mas essa decisão monocrática, ela só poderia ser proferida se fosse uma decisão já sedimentada, se não houvesse no âmbito do Supremo Tribunal Federal nenhuma divergência. Mas é interessante, Gilvander, porque o próprio ministro Fachin, ele dá uma decisão monocrática e no parágrafo seguinte ele diz aqui, olha, faço em respeito à maioria, sem embargo de que restei vencido em inúmeros julgamentos. Ele diz assim, eu fui vencido nessa tese, mas agora eu quero dar ela monocraticamente. Se ele é vencido, o ideal é o quê? Que ele leve essa questão a debate. Então, falar-se, essa decisão aqui deveria ser tomada como sendo suficiente para que todos os efeitos dela decorrentes fossem alcançados. Não me parece ser a melhor escolha, mas o Supremo Tribunal Federal vai ter que analisar essa questão. Eu não tenho dúvidas, Giovana, que a defesa do ex-presidente Lula e também o próprio Ministério Público Federal vão manejar recurso, agravo regimental, pedindo que isso aqui seja afetado, pelo menos a turma, pelo menos ao colegiado, a segunda turma. Deveria ir ao plenário como ele tinha mandado antes, mas agora ele já não quer mais ir para o plenário, agora ele quer ir para a turma. Então o que não se pode ter é uma decisão monocrática definindo um tema tão relevante quanto esse que está sendo tratado. E mais que isso, eu vou além, o que não se pode ter é uma decisão monocrática
que tem lá na sua parte final a opção de determinar a perda de objeto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habeas corpus e mais 4 reclamações que tramitavam perante o Poder Judiciário. Vejam, é um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo assim, todos aqueles outros processos perderam objeto, agora o direito que está sendo vindicado ali agora não pode mais existir. Os direitos que estão sendo vindicados nessas reclamações não mais têm nenhum interesse, né? A parte não tem mais nenhum interesse. Não é bem por aí. E tanto assim é que ontem o ministro Gilmar Mendes reconheceu que mesmo com essa decisão do ministro Edson Fachin, continuava existindo por parte do ex-presidente Lula o interesse no reconhecimento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E os efeitos que isso provoca são muito diversos. A suspeição vai fazer com que tudo que tenha sido proferido, toda decisão que tenha sido proferida pelo ex-juiz Sérgio Moro seja anulado. Então vai ter que começar tudo do começo. Agora, se houver só a declaração da incompetência, vai para um outro juiz e o juiz pode ratificar aquilo que foi feito pelo juiz Sérgio Moro, pelo ex-juiz Sérgio Moro, melhor dizendo. Então, são efeitos completamente diversos. Se nós pensássemos a decisão do ministro Fachin só, ela não atende aos anseios do ex-presidente Lula no que dizia respeito à anulação em maior amplitude daquela investigação. Tá? Então é por isso que é uma decisão que ela é suscetível de crítica e o ministro Fachin ontem ficou vencido nesse aspecto, né, por 4 votos, né, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Lewandowski e ministro Gilmar Mendes, todos concordaram que a questão não poderia ter sido decidida assim, monocraticamente. E o ministro Gilmar Mendes foi bem enfático em dizer o seguinte, olha, esse processo já foi iniciado o julgamento, esse habeas corpus, que trata da suspeição, já foi iniciado o julgamento, então não pode vir um outro ministro dizer, não, aquele processo cujo julgamento já se iniciou agora vai parar porque eu decidi uma outra questão. Isso não acontece assim no judiciário e nem pode acontecer. Então vai a plenário porque esse julgamento já foi iniciado. Esse aqui específico do habeas corpus que ele havia afetado ao plenário não foi iniciado ainda. O que houve foi, no primeiro momento, distribuído esse habeas corpus, e aqui tem a data, o habeas corpus foi distribuído em 11 de 2020, né, novembro do ano passado. O ministro Fachin, ao receber aquele habeas corpus, ele dá uma decisão afetando ao plenário, mandando para o plenário, ou seja, 11 ministros fariam o julgamento daquela causa. Agora, nessa decisão da última segunda-feira, ele diz, não precisa mais ir ao plenário. Mas se não vai ao plenário, tem que pelo menos ir ao colegiado. Sim. Então tem que ir pelo menos para a segunda turma, para que a segunda turma faça uma análise em torno desse direito que é aqui vindicado pelo ex-presidente Lula e analise se é ou não o juízo competente ou incompetente. Eu acho que isso não vai dar tempo. Porque a probabilidade é que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro seja reconhecida antes. E havendo o reconhecimento dessa suspeição, fulmina-se tudo, há uma nova distribuição aqui para o juiz agora sem suspeição e certamente eles vão analisar e vão observar que também a incompetência lá a competência lá não existia, né? Era um juízo incompetente para fazer a análise desse caso. No próximo bloco, nós vamos discutir aí um novo julgamento para o ex-presidente Lula e as eleições de 2022. O Análise dos Fatos tem a satisfação de receber nessa edição o advogado criminalista Tiago Machado, que é professor universitário e está aí debatendo com a gente toda essa situação pós a decisão do ministro Edson Fachin. Doutor Tiago, a nulidade aí desses processos da Lava Jato pode representar aí, digamos, um retrocesso em relação ao combate à corrupção no Brasil? Não só a nulidade, como a decisão do ministro Fachin, as decisões que podem ocorrer na sequência, a suspeição do ministro Moro. Como é que você vê isso aí? Eu penso o seguinte, Giovanni, não existe combate à corrupção praticando algo ilícito. Como que eu vou querer lavar as mãos estando com as mãos sujas? Como é que eu vou pretender combater o crime cometendo crime? Então, o ministro Ricardo Lewandowski ontem foi bem taxativo em dizer que houve abuso de autoridade, abuso de poder por parte do então magistrado que conduzia, especificamente com relação ao ex-presidente Lula, aquelas investigações. Se há uma postura abusiva, uma postura que não está dentro da ortodoxia processual, aí nós temos uma ilegalidade. E aí não é combate à corrupção.
É eu querer combater o errado cometendo o errado também. Então eu penso que não haverá uma perda por parte da sociedade no que diz respeito ao atendimento do nosso anseio de combate à corrupção. Mas haverá por parte dos operadores da lei uma maior cautela quando adotarem providências para que tentem de alguma maneira combater aquilo que tanto afeta negativamente a sociedade. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que vai mudar o oportunismo no ambiente judiciário vai começar a ser mais ponderado ou até mesmo não incentivado, porque o juiz ele está na função de juiz porque ele foi investido para representar o Estado. Agora, ele utilizar disso para fazer uma marca pessoal e querer dali se tornar uma pessoa famosa, um popstar, uma estrela, né, ou um membro do Ministério Público também o fazer, isso eu tenho certeza que vai diminuir, porque acaba que eles estão no holofote também. Com todo esse desenrolar dessa situação, começou-se a perceber que quem quer muito aparecer para dizer que é o paladino da justiça, o perseguidor daquela situação de combate à corrupção, começa também a ser mais vigiado. Então as pessoas que têm algum tipo de telhado de vidro, como se diz no popular, vão começar a ter mais cautela. Agora, eu penso que o combate à corrupção não vai ficar prejudicado, né? Sendo uma pauta ainda defendida pela sociedade, vejam, não estou falando de governo, não estou falando de governo A, governo B, governo C, estou falando de uma pauta social. Sim. A partir do momento que a sociedade cobra dos seus parlamentares que eles implementem projetos de lei e que façam cumprir o combate à corrupção, que cobrem dos representantes do poder público, do executivo, e que cobrem também dos magistrados, que cobrem dos policiais, que cobrem dos membros do Ministério Público, havendo essa mobilização social, a corrupção vai continuar a ser combatida, né? Agora, o que a gente vai fazer é combater a corrupção da forma adequada, sem que haja um destempero ou uma irregularidade na forma que o trabalho é realizado. Como eu dizia assim, Gilvander, eu quero que o policial prenda quem realizou um assalto, mas eu não estou de acordo que ele torture aquela pessoa que cometeu o assalto, porque senão ele vai estar cometendo uma ilegalidade para combater outra. O que nós queremos é o quê? Que haja o combate da ilegalidade através das medidas que estão previstas em lei. O policial prendeu, conduz aquele indivíduo até a delegacia, lá ele vai ter os direitos dele assegurados, ele vai ser julgado e, se condenado for, ele terá a liberdade dele de alguma forma tolhida, né? Cerceada pelo Estado, limitada. Agora, se não se comprovar isso, ele não apanhará, ele não terá nenhum outro tipo de providência. É a gente começar a fazer uma faxina na casa. É primeiro lavar as mãos para depois poder querer dizer que fez alguma coisa que foi favorável. Não dá, volto a dizer, isso foi dito ontem no Supremo Tribunal Federal mesmo, não dá para querer lavar as mãos, ter mãos limpas com mãos sujas, né? É impossível. Ou seja, para se fazer justiça, os órgãos de justiça têm que obedecer o ordenamento jurídico. A suspeição aí do ministro Moro pode servir de exemplo para membros do judiciário, para juízes, para promotores e para o próprio Ministério Público também aí, diante dos excessos praticados. Porque esse excesso em relação ao Moro é um excesso que teve visibilidade. Mas e quantos excessos não têm visibilidade? E eu me preocupo muito com isso, viu, Gilvander? Porque eu fico pensando o seguinte, se com um juiz que julgava um ex-presidente da República, nós nos deparamos com tamanhos absurdos como esses que são noticiados aí no âmbito da Lava Jato ou da Vaza Jato, que também está aí, né, a todo vapor, imagino que não acontece com o cidadão, né? Aquele cidadão lá do interior do país que às vezes está sendo de alguma maneira pressionado ou que há uma inimizade já prévia entre o delegado e o promotor, ou o delegado e o advogado, ou o delegado e o juiz, isso pode de alguma maneira repercutir para aquela pessoa. Então, com toda certeza, esse evento, vamos assim dizer, que envolve essa suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro no processo do ex-presidente Lula, vai servir como um exemplo para que saibam que a nossa justiça não é cega no que diz respeito à suspeição, que ela também analisa a situação, que ela faz uma triangulação de informações que são ali colhidas para poder verificar se o indivíduo tem ou não, de alguma maneira, interesse em prejudicar aquele indivíduo que está sendo julgado. Pilar da democracia a imparcialidade do magistrado.
Não há como se julgar alguém se há qualquer tipo de animosidade prévia ou de predisposição para condenar. Doutor, a minha análise é o seguinte, o que eu vejo, o problema do Brasil é justamente a forma nominal com que agentes públicos são tratados, né? No meu ponto de vista, um trabalho como esse ali feito pelo Ministério Público, para nós, cidadãos, tinha que chegar ao trabalho do Ministério Público, não é o procurador Delanol. Um julgamento ali da seção judiciária do Paraná ou qualquer outra seção judiciária é um julgamento da justiça e não do juiz Sérgio Moro. Essa nominação, no meu ponto de vista, é que ela cria esses heróis ali no olhar popular e, ao se transformar em heróis, esses agentes públicos acabam aí ultrapassando os limites de suas funções. É mais uma vez a vaidade humana, né? E o grande problema dessa utilização daquela nomenclatura ou daquele título público que se tem para fins de alcançar um eleitorado ou para fama ou o que seja, acaba fazendo com que a sociedade seja posicionada em uma condição de vulnerabilidade. Porque veja só, o servidor público, o nome já diz, ele é servidor público, ele é investido daquela função para servir o público. Então é ele que serve. Não é o público que serve ele. Sim. Né? Então a gente vê muito, Gilvander, em especial época de eleição, e eleição de município acontece muito, né? Aquele delegado famoso ali no município, na hora que ele vai lá e lança a candidatura dele, como é que é o nome dele? O nome dele não é Tiago Machado. Ele vem e bota advogado Tiago Machado, ele bota delegado Tiago Machado, promotor Tiago Machado, justiceiro Tiago Machado. Mas o Congresso está cheio hoje. Pois é. O Congresso está cheio. Foram ele está utilizando o quê? Aquela função pública que não é dele. Para se promover. A função pública é do Estado. Ele está delegado de polícia, ele está magistrado. Por quê? Porque ele foi investido naquela função para exercer aquele mistério. A partir do momento em que ele desvincula daquela atividade de delegado, de policial ou de o que for, ele deve usar o nome dele social, o nome dele como pessoa. E eu sei, o Congresso está cheio. Agora nas eleições municipais foram eleitos vários delegados, e aí vem o capitão fulano, o major Beltrano, o general tal. E a eleição a partir daquela função que é pública, a meu sentir, acaba subvertendo o que seria o interesse público. Porque o interesse público não é que o sujeito seja eleito por ele ter a função de delegado, até porque ele não vai mais ser delegado a partir do momento que ele for parlamentar. Ah, mas ele é promotor, né? Mas ele era promotor antes dele assumir o mandato parlamentar dele. Acaba que utilizam, e aí eu falei um pouco mais cedo em oportunismo, né? É você utilizar de maneira oportunista aquela titulação, entre aspas, né, que foi assegurada ao indivíduo. E aí acaba que aquela pessoa sai na frente de uma corrida eleitoral. Porque imagina, Gilvander, se eu me candidato a deputado distrital, nós estamos no Distrito Federal, então eu me candidato a deputado distrital, eu vou ter que me apresentar ao público quem é o Tiago Machado. Mas se tem um delegado concorrendo comigo, ele fala delegado ciclano. Todo mundo já vai falar, mas ele é o delegado, ele trabalha sério então. Mas isso foi utilizado através de quê? Através do nome do Estado, através da função do Estado. E aí é claro que o delegado vai dizer, e eu já tive esse debate muitas vezes com vários colegas, e ele vai dizer assim, mas eu sou delegado porque eu passei no concurso. Ok, então exerça a sua função lá, na sua delegacia. Sim. Na hora que você quiser se credenciar aí ao parlamento, aí a outro lugar, aí você esquece isso. Porque isso é a carteirada. Sim. É o problema do brasileiro dizer assim, eu vou entrar porque eu sou tal coisa. Sim. Eu fui ao circo com meu filho. Teve um circo aqui em Brasília, eu fui ao circo com ele. E aí chegou lá, teve um tumulto na fila, isso bem antes da pandemia, teve um tumulto na fila porque não deixaram uma senhora que era idosa passar na frente. E aí o rapaz falou, ela é idosa, ela tem preferência. Aí ele falou, pois não, ela pode passar. O rapaz do circo deixou ela passar. Aí o outro veio lá de trás, porque eu sou promotor. Aí eu falei para ele, tá, mas qual a relevância disso aqui? Você está dentro da sua promotoria, você está dentro do tribunal, é a carteirada. E a carteirada ela serve também para eleição. Sim. É algo muito utilizado e é claro que aqueles que se favorecem com isso não vão querer abandonar, né? Deixar vamos dizer assim, essa vantagem que eles tiram dessa função. Mas é algo que
eu penso que já vai haver um pezinho mais atrás. O freio vem agora. Exato. Até para evitar esses excessos. É como você falou, os excessos estão aí nos delegados de polícia, nos policiais militares, policiais civis, em detentores de cargos públicos, que acabam agindo além da sua função para mostrar trabalho, conquistar ali um bom olhar da sociedade e se eleger, se autopromover. Exato. E isso, com toda certeza, é algo que a sociedade não espera. Né? A sociedade espera que o servidor público sirva ao público. Sim, sim. Né? A sociedade ali, alheia às informações, muitas vezes, ela acaba se endeusando por essas figuras, né? E em especial no momento que a gente está. Né? Um momento punitivista, e isso é fruto da Lava Jato. Né? Esse momento punitivista de dizer, olha, tudo se resolve no Brasil é com punição severa. Né? É com encarceramento do indivíduo. E coisas que muitas vezes não vão ser produtivas para o sistema carcerário e até para a sociedade. Você fala, não, eu vou punir, vou prender um indivíduo porque ele praticou um ato de... Vou botar um exemplo que não é o caso, mas atravessou fora da faixa, ele tem que ser punido. Existem outras formas de punir. Né? Eu posso multar o indivíduo, eu posso adotar outra postura. Mas no Brasil não. No Brasil tudo se resolve com prisão. Eu quero prender. Aí quando a pessoa descobre, não, mas isso não vai gerar uma prisão. Vai gerar uma prestação de serviço comunitário. Mas então é impunidade. Né? A pena que se quer é o encarceramento do indivíduo. Mas nós já temos uma massa carcerária muito grande. Então, se nós pensarmos, a sociedade quer o quê? Que o serviço público seja feito. O que a sociedade espera é que os juízes sejam juízes. Né? Equidistantes de qualquer das partes. O que se espera é que o Ministério Público seja Ministério Público. Ele cumpra o papel dele de fiscal da lei, acusando quando precisar acusar, pedindo arquivamento quando precisar, pedindo absolvição quando precisar também pedir. E que o advogado cumpra o papel dele. E aqueles dois ali, Ministério Público e o advogado, vão poder fazer o seu trabalho e o juiz vai julgar. Né? Então, se nós conseguirmos baixar essa vaidade, né? Acabar com a tal da carteirada, ou minimizar ela ao máximo possível, a gente consegue chegar a um combate à corrupção muito maior. Até porque vale lembrar, carteirada é ato de corrupção. Né? Quando eu tento me valer de algo, obter alguma vantagem utilizando daquela minha prerrogativa, eu posso estar praticando uma prevaricação, posso estar praticando um abuso de autoridade, eu posso estar praticando uma advocacia administrativa, uma corrupção ativa, passiva. Eu tenho inúmeros crimes que eu posso praticar. Tudo através do quê? Carteirada. Sim. A Lava Jato ela acabou tomando aí proporções imensas em razão de investigar e julgar personalidades políticas com muito peso político no Brasil. E é interessante, doutor Tiago, a gente destacar que essas proporções da Lava Jato que ela tomou, ela acabou interferindo no resultado da eleição presidencial, no meu ponto de vista. Ela trouxe ali estragos imensos para a economia do Brasil. Nós tivemos aí a falência de várias empresas, tanto do setor de construção civil quanto do setor petroquímico. E o que soa estranho hoje, ao meu olhar como cientista político, é que o principal juiz, que foi endeusado, que acabou fugindo ali de das responsabilidades de suas funções, digamos assim, fugindo ali das regras que ele deveria obedecer para julgar. Esse mesmo juiz, ele acaba vindo para um governo que foi beneficiado aí por todo esse furacão que foi a Lava Jato. E isso foi um dos motivos, esse cenário foi um dos motivos que ensejou a aprovação de 2 votos já no âmbito do Supremo Tribunal Federal pela suspeição do ex-ministro, do ex-juiz Sérgio Moro, dizendo ele de alguma forma afastou aquele que poderia ser rival do governo que depois ele veio a integrar. Ele afastou a possibilidade de Lula ser candidato e depois ele entra como ministro de Estado do presidente Bolsonaro. De fato, é algo que chama a atenção e é algo que, segundo já 2 ministros do Supremo Tribunal Federal indicaram, seria motivo de suspeição. Agora, a gente tem que pensar no outro aspecto também, como você destacou. A Lava Jato, ela não é uma operação ruim. Nós não estamos aqui dizendo que a Lava Jato não serviu para combater a corrupção, que a Lava Jato, mais que isso, que ela não serviu para que houvesse uma responsabilização daqueles que andaram em desconformidade com a regra. Porque o combate à corrupção, Gilvander, ele não se dá só através do direito penal. O combate à corrupção é o quê? É desde educar-se a criança na escola, em casa, os pais educarem a criança em casa, depois repercutir aquele comportamento na escola e depois socialmente para que ela não adote nenhum tipo de postura que seja desviante daquilo que manda a cartilha, que manda a lei.
né? Agora a gente vê, políticas sociais de combate à corrupção nós temos? Poucas. Políticas públicas de combate à corrupção? Poucas. Nós temos um aparato do Estado muito mobilizado em quem? Punir a corrupção depois que ela já aconteceu. Sim. Ok, a Lava Jato é de todo descartável? De jeito nenhum. A Lava Jato colheu os seus bons frutos. O que me parece é que houve um poder que subiu a cabeça. Vinha-se fazendo um trabalho e vinha-se combatendo a corrupção. Só que na hora que perceberam que podia chegar a algo maior, a algo um pouco mais inesperado até, aí a vaidade tomou conta. E aí começaram a querer fazer justiça a qualquer custo. Eu não tenho dúvida de que a Lava Jato começou ali com um evento de corrupção que acabou puxando o outro, e acabou puxando o outro, Mas quando conseguiram mirar altos empresários, né? Teve algumas operações da Lava Jato, dentre as várias fases dela, que falava a joia da coroa, né? E aí eles queriam pegar o príncipe, queriam pegar fulano, eles começaram a colocar alvos que eram grandiosos, e eles iam chegar a esses alvos a qualquer custo. Ainda que eles precisassem rasgar ao que eu chamei de cartilha, né? A nossa legislação, ainda que eles precisassem criar um sistema processual que é completamente ilegal, e o ministro Gilmar Mendes falou isso ontem, eles o fizeram. Tudo que se fez para a Lava Jato se perdeu? Não. Muita coisa vai ser aproveitada. Mas aquilo que tivesse pautado em atos ilícitos e que não estão de acordo com o que apregou o nosso ordenamento jurídico, a esses sim devem de alguma maneira ser eliminados. Agora, o reflexo que toda essa operação teve nas eleições, o reflexo que isso teve na vida de pessoas, né? E aqui eu faço o registro, eu não sou eleitor do ex-presidente Lula, também não sou eleitor do presidente Bolsonaro, né? Mas fazendo uma análise técnica da questão. Vamos imaginar o seguinte, o ex-presidente Lula, ele ficou preso, Gilvander, durante 580 dias. Nesses 580 dias, a mulher dele, aliás, a esposa dele já tinha falecido antes porque ela foi denunciada. Ela foi denunciada, teve uma denúncia recebida por um juiz que parece que era suspeito. O Supremo está decidindo. Ele ficou preso 580 dias. Ele perdeu um irmão enquanto ele estava encarcerado, depois ele perdeu um neto enquanto estava encarcerado. Aí pode ser que aqueles menos sensíveis ou mais revanchistas digam o seguinte, mas ele foi no enterro do neto. Tá, mas ele pôde abraçar e ficar com a filha um dia abraçado? Não pôde. Ele pôde sentir aquela dor dentro do cárcere. E o prejuízo que isso gerou é imenso. O prejuízo que isso gerou socialmente também é imenso. Porque nós temos que pensar, uma pessoa injustiçada no nosso país, um cidadão de 75 anos que perdeu 580 dias de vida. Isso é 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio. Né? O cidadão perdeu todo aquele tempo, quem vai devolver isso para ele? Ele perdeu a chance de disputar uma eleição. Não sei se ele ganharia ou não, ele não teria o meu voto. Mas ele poderia disputar uma eleição. Né? Ele teria várias possibilidades de exercer direitos. Isso foi tolhido por um ato ilegal de um agente do Estado que se posicionou como o dono de toda aquela situação e quis realizar ali um ato que era completamente não respaldado pela legislação brasileira. Doutor Tiago, parte da sociedade que via na Operação Lava Jato um caminho aí para o Brasil avançar em todos os setores, está bastante decepcionada aí com a decisão do ministro Fachin. E essa sociedade, ela não consegue entender aí o papel que foi cumprido pelo Supremo Tribunal Federal. Essa parte da sociedade, ela condena o Supremo como se o Supremo fosse ali parceiro da corrupção, como se o Supremo ali quisesse, na verdade, liberar o ex-presidente Lula das condenações e condenar o ex-juiz Sérgio Moro. O que dizer a essa parte da sociedade que não consegue entender aí o que aconteceu? O básico, né, Gilvander? Todos os cidadãos brasileiros estão submetidos à lei, inclusive o Supremo Tribunal Federal. E é interessante você tocar nesse ponto, porque eu fiquei pensando o seguinte, foi o ministro Fachin que que anulou as condenações do ex-presidente Lula. O ministro Fachin sempre foi tido como alguém distante do ex-presidente Lula. Nunca teve algum tipo embora tenha sido indicado pelo PT, nunca se aventou nenhum tipo de animosidade ou de proximidade, né? Ele sempre foi um ministro bastante discreto, mas sempre falaram muito do ministro Gilmar. Aí eu fiquei pensando, se fosse o ministro Gilmar anulando, aí eu falo, tá vendo, o Gilmar fez isso. Mas a gente não pensa o seguinte, hoje a gente não lembra, ou a sociedade não quer lembrar. Foi o ministro Gilmar que impediu
que o ex-presidente Lula assumisse como ministro da presidente Dilma. Sim, sim. E aquele ato, com toda certeza, impactou no impeachment da ex-presidente, da presidente Dilma. Sim. Porque se o Lula assume como ministro da Casa Civil, ele ia fazer, ou pelo menos tentar fazer aquela articulação política que, vale dizer, não é ilícita dentro do parlamento. E ela não conseguia mais fazer, né? Ela estava alijada do parlamento. E é importante, só para complementar teu raciocínio, a gente lembrar que foi o Supremo Tribunal Federal que deu importantes decisões ali a favor da Lava Jato, em certos momentos. Por exemplo, essa de impedir que o presidente Lula fosse nomeado ministro, foi o próprio Supremo Tribunal Federal, em um voto também proferido pelo ministro Gilmar Mendes, que autorizou que o presidente Lula fosse preso. E depois o ministro Gilmar Mendes veio, reanalisando a situação, voltou atrás e disse, não tem como prender em segunda instância, porque pode ser que seja anulado. E a questão da prisão em segunda instância, a gente precisa mencionar ela aqui, ainda que brevemente, ela existe para quê? Para situações como essa, a que foi submetido o ex-presidente da República, Gilvander. Se fosse o Thiago, se fosse o Gilvander preso, era um Zé Ninguém, mas era o ex-presidente da República preso por um processo que depois foi reconhecido nulo. Se tivesse sido punido antes, como foi, depois quem devolveria esses dias que ele ficou preso? Não devolve. Então o ministro Gilmar Mendes faz uma reflexão mais aprimorada e fala, não pode prender em segundo grau. E agora ele toma uma decisão que não é uma decisão favorável ao ex-presidente Lula. É uma decisão favorável à justiça. É uma decisão dizendo o seguinte, olha, Sérgio Moro agiu errado. Ele não está dizendo que Lula é inocente. O ministro Gilmar não está passando a mão na cabeça do Lula. Pelo contrário, ele está mostrando que o Sérgio Moro agiu de maneira desviante daquilo que ele jurou quando ele assumiu aquele cargo de magistrado, que ele jurou que iria fazê-lo. Então, a sociedade às vezes fica pensando muito, mas quem é contra a Lava Jato não pode ser meu amigo, ou quem é contra a Lava Jato é contra o Brasil. A Lava Jato é muito boa, o combate à corrupção é muito bom, mas a gente tem que saber fazê-lo. Não pode sair querendo fazer à torta e à direita, né? Não pode se querer fazer justiça com as próprias mãos, sobretudo se essa justiça que se pretende alcançar é uma justiça séria. Eu tenho que buscar os elementos adequados para poder fazer essa justiça. Esse olhar que a sociedade tem, que você inclusive citou aí, que quem é contra a Lava Jato é contra o Brasil, na verdade a política trouxe isso para a sociedade. A sociedade engoliu essa disputa entre A e B, essa polarização, ou é uma coisa ou é outra, o Supremo é um monstro, o Legislativo é isso. Então a sociedade acaba não compreendendo os fatos, não compreendendo o ocorrido e ela acaba aceitando esse discurso fácil que a política traz. Infelizmente, ainda existe uma massa de manobra muito grande na nossa sociedade, né? As pessoas que se impressionam apenas com posts em redes sociais, que se impressionam só com conversas que ouvem dos outros e não vão buscar o esclarecimento mesmo de tudo que aconteceu, e aquilo gera uma polarização. Ou você está de um lado ou você está de outro, né? Como se não existisse o meio termo. O ministro Gilmar ontem fez questão de dizer isso no voto dele, falando que ele não foi indicado pelo PT, que ele já deu várias decisões contra o PT, contra o ex-presidente Lula, e que agora ele estava dando essa decisão favorável. Aí as pessoas agora vão ficar, mas de que lado ele está? Afinal, ele não está de lado nenhum. Ele está ali numa posição em que ele está analisando os fatos e verificando o que dá para fazer e o que não dá para fazer dentro do ponto de vista da legalidade. Então, quando o sujeito critica uma situação X ou Y, muitas das vezes vem se dizer, mas você está defendendo o fulano, você está defendendo o político tal. Não estou defendendo. Eu sempre fiz questão, e aqui, para dar um exemplo, sempre fiz questão de me posicionar contra a prisão em segunda instância, porque a lei diz expressamente que não pode. A lei diz. Então, todos nós estamos submetidos. Agora, quando foi solto, em razão da vedação do cumprimento antecipado de pena, foi solto sim o Lula, foi solto o Zé da padaria, foi solto o traficante da beira da esquina aqui, foi solto também o estuprador, foi solto o indivíduo que tinha matado porque estava defendendo a sua família, foi solto uma série de pessoas, foram soltas milhares de pessoas no Brasil. Mas parece que aqueles que são massa de manobra querem polarizar e falar assim, você está defendendo só por conta desse indivíduo. Não, mas não é. A defesa é do ordenamento jurídico brasileiro. A defesa é da Constituição. Fazer o que a Constituição prevê ou o que ela não prevê. Seguir a norma da forma como ela está lá posta. Doutor, a Lava Jato aí, ela foi um momento importante da vida nacional. No momento em que a sociedade abraça o combate à corrupção como uma causa importante, a sociedade ela evoluiu.
podemos dizer assim. A sociedade ela está exercendo aí um grau muito importante de cidadania. Combate à corrupção tem que ser uma política de Estado. Né? Isso aí é a gente vencer um processo cultural do país, no meu ponto de vista. Agora, falamos isso durante o programa, eu acho importante a gente concluir reafirmando, prevenir a corrupção é muito mais importante que puni-la. Do que punir. Falar em Lava Jato como um mecanismo de combate à corrupção, não. A Lava Jato não é um mecanismo de combate à corrupção. A Lava Jato é um mecanismo de punir a corrupção. Porque a corrupção já existiu. Né? Prevenir a corrupção, combater a corrupção, é aquilo que a gente tem que fazer todo dia. Né? Evitando a carteirada, né? Evitando qualquer tipo de privilégio, evitando qualquer tipo de comportamento de acordo com o que diz a lei, né? Fazendo tudo aquilo que realmente seja de acordo com o que a sociedade e com o que a lei estabelece ser legal. Agora, se eventualmente o indivíduo desviou daquela situação, aí realmente a gente vai precisar ter uma punição e aí um combate com a retribuição, né? De servir de exemplo, é importante. O direito penal ele tem esse viés, ele tem o viés preventivo e punitivo. Né? A punição de um grande empreiteiro, uma pessoa que tem uma situação financeira muito favorecida e que parecia ser inatingível. Aquela punição para aquele indivíduo é importante? E para o direito penal, ela é importante porque aquele indivíduo foi neutralizado e ela é importante também porque outros serão demovidos da ideia de querer dar continuidade ou de ingressar naquele tipo de coisa. Né? Aquele tipo de conduta ilícita. É o caráter preventivo. Isso é importante? Agora, quando se extrapola na forma de punir ou se usa de exemplo pessoas que não tiveram respeitado os seus direitos, aí a gente está fazendo um combate equivocado da corrupção. A gente está criando corrupção ou praticando atos ilícitos para combater a corrupção ou praticando atos ilícitos para reprimir atos ilícitos. Né? Então, o que falta muito na nossa sociedade, e isso não é segredo, é educação. Né? E essa educação, às vezes, é que vai permitir que nós não nos tornemos massa de manobra. Porque se a gente for pensar, Gilvander, as coisas de alguns anos para cá, né, a gente consegue colocar de 5, 6 anos para cá, elas tiveram um desdobramento muito peculiar. Sim. Porque começou o combate à corrupção. A Lava Jato é legal, todo mundo gosta da Lava Jato. O que o povo fez? O povo saiu na rua botando verde e amarelo, né? Mas aí, oportunamente, né, alguém de maneira oportunista pegou e estampou o verde e amarelo como se fosse cores próprias. Mas isso é a cor da nação. Sim. Né? Eu saí hoje na rua com a minha camisa da seleção brasileira, eu sou taxado de simpatizante de um ou outro partido. Não, eu simpatizo com o Brasil. Sim. Né? E aí eu tenho direito. E o Brasil não é aquela pessoa, somente aquela pessoa. Exatamente. Né? Mas aí acabou que um símbolo nacional foi atrelado a uma pessoa, né, a um determinado governo, e isso, na cabeça das pessoas, às vezes passa a ser internalizado como se fosse algo positivo. E não é. Né? Nós temos que saber diferenciar o que é público do que é privado, o que é Estado e o que é governo. Né? O governo, ele é transitório. O Brasil continua. O Brasil passou por Fernando Henrique Cardoso, passou por Luiz Inácio Lula da Silva, passou por Dilma, passou pelo presidente Temer, passa por Bolsonaro agora, e o Brasil continua. Sim, sim. O Estado é perene. A gente tem que vestir a camisa do Estado e não viver aí essa polarização de eu amo esse ou eu amo aquele. Ame o Estado, né? Sim, ame o Brasil. Ame o Brasil. Se você é patriota, ame o Brasil. Eu digo muito isso. Mas agora o que a gente está fazendo parece que é merchan para um lado. E não é. E não é porque eu não voto dele também. Eu também, da mesma forma. É complicado, né? Mas aí é só com muita conversa, né? E eu aqui, mais uma vez agradecendo o análise dos fatos, eu sei que a gente teve, na última vez que estivemos juntos, uma boa visibilidade e a penetração que o programa tem é muito boa. É importante porque se nós conseguirmos plantar uma sementinha em uma cabeça e aquela cabeça conversar com outras duas, a gente vai começando a melhorar o nosso país. Com certeza. Né? E tirando essa mancha que se tem de eu tenho que ir para um lado, eu tenho que ir para o outro. Então eu agradeço. Eu não sei se você ainda tem alguma pergunta, mas já estou lhe agradecendo de antemão, agradecendo toda a equipe pelo convite, pelo espaço que foi aberto. Lembrando
eu e você também não somos donos da verdade. Não somos. A gente está trazendo o nosso posicionamento como cidadão. Nós estamos debatendo e construindo ideias. Exato. Aqui. Esse é o objetivo da análise dos fatos. Muito Justamente obrigado, isso. Muito obrigado, doutor Tiago Machado, pela sua participação. Você contribuiu aí ricamente para esclarecer todo esse fato aí que foi a principal pauta da Semana Política em Brasília. Com toda certeza, outras virão. Né? Essa foi uma pauta muito rica, muito polêmica e tenho certeza que ainda virá muita coisa por aí. Eu fico muito agradecido mais uma vez com o convite, estou sempre à disposição e acho que o debate é sempre a melhor forma, o debate. Né? O debate ético, o debate não violento, o debate construtivo, ele é sempre a forma da gente melhorar e aprimorar. Né? Agora, aquele debate que o pessoal está aí pegando bandeira de um lado para o outro, batendo um no outro, aí não vale a pena. Então é esse debate que eu dou valor e eu te agradeço demais, agradeço toda a equipe. Muito obrigado. O direito é uma regra civilizatória. A lei que vale para o meu inimigo tem que valer para mim também. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se, aperte o sino para que você possa receber as informações dos novos programas e até breve.